Sobre a gestão de tabelas processuais unificadas e parametrização com justiça em números, compõe a mesa o servidor do Departamento de Pesquisas Judiciárias do Conselho Nacional de Justiça, senhor Lucas Delgado. Graduado em Direito pela Universidade Federal de Juiz de Fora, pós-graduado em Direito Tributário e Finanças Públicas pelo Instituto Brasiliense de Direito Público, IDP, e mestre em Direito, Estado e Constituição pela Universidade de Brasília, o palestrante é professor da graduação em Direito no IDP. Ele é analista judiciário do CNJ e foi pesquisador do DPJ entre 2016 e 2019. Tem a palavra o professor Lucas Delgado. Primeiramente, boa tarde a todos, como vão vocês? Já tive notícias pelos colegas que tiveram uma manhã bastante produtiva de trabalho. Esperamos que possamos continuar mais ou menos dentro do mesmo ritmo aí, trazendo cada vez mais informações a vocês, importantes para as nossas rotinas e para os nossos processos de trabalho. Eu, dentro desse universo em que nós estamos aqui, me sinto um pouco um peixe fora d'água, porque a minha formação de base é jurídica. E sei que estou aqui no meio de muitos estatísticos, cientistas de dados e pessoas com outras formações de base. De toda sorte, eu acho que a grande conclusão que nós vamos chegar ao final dessa minha apresentação é que esse trabalho de produção de dados estatísticos a respeito do Poder Judiciário, dos órgãos do Poder Judiciário, ele há de ser necessariamente multidisciplinar. Essa é uma característica que nós não temos como nos evadir dela. Portanto, eu gostaria, esse será o mote dessa apresentação, e eu acho que quando fui convidado a falar sobre esse assunto, sobre tabelas processuais unificadas e a proposta de parametrização das variáveis do Justiça em Números para os senhores, estava preocupado justamente em não me prender tanto às discussões que dizem respeito às questões conceituais que têm base no universo jurídico, e mais, o foco da apresentação será mais em tentar demonstrar para os senhores que há uma racionalidade por detrás desse sistema de tabelas processuais unificadas. É tentar mostrar para os senhores que há uma lógica que governa tudo isso, desenvolvida pelo Conselho Nacional de Justiça e proposta aos tribunais. Porque eu acredito muito que quanto mais conscientes estamos a respeito da lógica dos nossos processos de trabalho, das nossas rotinas, nós nos tornamos cada vez mais propensos a nos engajarmos melhor nessas atividades, a tentarmos compreender a atuação de cada um daqueles que estão envolvidos nesses processos de trabalho de geração de dados estatísticos a respeito do Poder Judiciário. Então, esse é o grande foco dessa apresentação, tentar demonstrar para os senhores que há uma ratio, há uma razão, há uma lógica para todas as determinações constantes das resoluções do CNJ que tratam das tabelas processuais unificadas, resolução especificamente 46, e também a nossa proposta de parametrização das variáveis, certo? As tabelas processuais unificadas, como eu disse há pouco, foram criadas pela resolução número 46 do CNJ, de 2007, portanto, já tem um tempinho que as tabelas processuais estão aprovadas. E qual era a grande razão de ser, de se unificar, de se criar uma tabela processual com a unificação de classes processuais, assuntos processuais e movimentos processuais, a partir de um órgão central, como o CNJ, para replicação por parte dos órgãos descentralizados do Poder Judiciário, os tribunais de justiça, tribunais regionais federais, regionais do trabalho e etc. Era justamente produzir padronização e um nível de padronização e taxonômica e terminológica. Aí vocês dizem, mas por que isso é necessário? Por exemplo, nas tabelas processuais unificadas, nós temos duas classes diferentes. A classe 417, apelação civil, apelação criminal, e a classe 198, apelação civil. Se não houvesse as tabelas processuais unificadas,
e cada tribunal tivesse a liberdade de identificar essa classe processual, apelação, conforme os seus critérios próprios de classificação, nós teríamos uma miríade de classificações diferentes para o mesmo ato processual, que é o de apelar. Então, por exemplo, alguns tribunais poderiam chamar essa classe processual simplesmente de apelação, e não há nenhum erro conceitual nisso. A apelação é, por excelência, o recurso que se interpõe contra as sentenças terminativas produzidas no primeiro grau de jurisdição. E isso vale tanto para o âmbito civil quanto para o âmbito criminal. Então, um tribunal que eventualmente chamasse essa classe processual somente de apelação, não incorreria em nenhum erro conceitual, sob o ponto de vista jurídico, por fazê-lo. Um outro tribunal poderia, por exemplo, chamar de recurso de apelação, que é uma outra estrutura linguística, é uma outra expressão também utilizada na literatura especializada para se referir a esse recurso, que é a apelação. E não há nisso, como ocorreria no caso da classe apelação, nenhum erro conceitual. Esses dois termos, apelação e recurso de apelação, não nos serviriam para que pudéssemos distinguir as apelações interpostas contra sentenças de natureza criminal e as apelações interpostas contra sentenças de natureza civil. Como é que, diante do número de registros, de dados, de processos com os quais todos nós trabalhamos nos diversos órgãos do Poder Judiciário, poderíamos, então, distinguir entre essas duas classes depois? Seria impossível. Então, justamente para gerar esse nível de uniformização e padronização taxonômica e terminológica, que o CNJ editou uma resolução, a de número 46, ainda em 2007, para que houvesse uma tabela processual que fosse unificada, para que nós pudéssemos uniformizar a nossa linguagem por meio de códigos e termos correlatos a esses códigos, que nos garantissem que, quando nós estivéssemos falando de uma apelação civil, nós estivéssemos todos nós, independente do órgão jurisdicional no qual trabalhamos, falando exatamente da mesma coisa. E quando estivéssemos falando de apelação criminal, estivéssemos todos nós, independente do órgão jurisdicional no qual trabalhamos, falando exatamente da mesma coisa. Esse é o objetivo, padronização terminológica e taxonômica. Por isso foi criada a tabela processual unificada pela Resolução 46 de 2007. Esse nível de padronização e uniformização é absolutamente essencial para que se possa falar em gestão judiciária. Por quê? Os senhores, como estatísticos e cientistas de dados, sabem muito melhor do que eu, isso é algo que eu aprendi recentemente, que uma política judiciária responsável há de estar respaldada em dados empíricos, confiáveis. E é impossível que se possa construir um sistema estatístico minimamente confiável se não houver um nível de padronização e uniformização taxonômica e terminológica estipulado numa resolução como a 46. Vou dar um exemplo a vocês, dessa conexão entre o que os senhores fazem e a capacidade do Poder Judiciário de gestar políticas adequadas a problemas que são reais e não somente teóricos. Foi a partir do diagnóstico constante no relatório Justiça e Números, que demonstrava uma grande desproporção entre os recursos disponíveis para o primeiro grau de jurisdição e segundo grau de jurisdição, e o nível de litigiosidade enfrentado no primeiro grau de jurisdição e o segundo grau de jurisdição, que foi possível ao CNJ elaborar uma política de equalização de força de trabalho. Não fossem os dados, e não fossem os dados gerados pelos senhores e encaminhados para o CNJ, seria impossível ao CNJ perceber empiricamente, concretamente essa desproporção e, a partir daí, elaborar uma política. Então, esse é um outro viés que é muito importante numa resolução como essa. A produção de um sistema de estatística confiável, realmente respaldado nos dados como eles existem na realidade empírica, que possa propiciar ao Poder Judiciário, e aí não somente ao CNJ, mas também aos tribunais locais, a produção de políticas, a construção de diagnósticos, a propositura de medidas e metas que seja respaldada em dados. A política de priorização do primeiro grau de jurisdição, estipulada pelo Conselho Nacional de Justiça, é talvez o mais bem acabado exemplo disso, de uma política judiciária que foi produzida a partir de diagnósticos reiterados que os dados estatísticos nos mostravam no CNJ. E a resolução 46 de 2007, que tem essas duas preocupações centrais,
ela diz lá pelo artigo 5º que a gestão das tabelas processuais unificadas seria realizada pelo Comitê Gestor das Tabelas, em conjunto, essa é a locução do artigo 5º da Resolução 46 de 2007, em conjunto com os demais órgãos do Poder Judiciário. Portanto, e talvez essa seja uma novidade para alguns dos senhores aqui, esse sistema de gestão dessas tabelas processuais, ele, desde 2007, desde a sua concepção, é um sistema participativo. Ele é feito para ser participativo, ele é feito para contar com a contribuição dos tribunais. Todos os tribunais do Brasil possuem um representante, uma pessoa que tem acesso ao sistema de gestão de tabelas, que eu vou mostrar daqui a pouco para os senhores como funciona, e que pode lá fazer suas sugestões, apresentar as suas dúvidas, fazer as suas críticas, e todas elas são apreciadas e levadas em consideração pelo Comitê Gestor das Tabelas Processuais Unificadas. Por que esse sistema, por que a gestão dessa tabela, ela necessita da participação dos tribunais? Porque, um exemplo para os senhores, mais um exemplo. Nós temos, por exemplo, na nossa árvore de assuntos, um assunto pai, Código 1146, Direito Marítimo. Esse assunto pai, Direito Marítimo, tem um assunto filho, 5621, Serviços Auxiliares de Navegação, o qual, por sua vez, no nível hierárquico mais abaixo, possui 3 assuntos filho: agenciamento, corretagem de embarcação e praticagem. Queridos, com toda sinceridade para vocês, apesar da minha formação e de estar investindo cada vez mais na minha informação, eu entendo de direito marítimo a mesma coisa que eu entendo de aviação civil, nada. Quem precisa acrescentar ao CNJ, apresentar ao CNJ a necessidade, por exemplo, da criação de um outro assunto filho, ao lado da praticagem da corretagem de embarcação e agenciamento em direito marítimo, são os tribunais, especialmente nesse caso, Justiça Estadual de primeiro grau e Federal de primeiro grau, que lidam com direito marítimo. É lá na ponta, é na vara federal, é na vara estadual, é que vai se sentir a necessidade de criação de um novo assunto relacionado a essa matéria. É muito difícil que um órgão central, como o Conselho Nacional de Justiça, possa pensar em todos os assuntos possíveis e imagináveis dentro da legislação brasileira em vigor, sobre os mais variados campos do direito. É, portanto, necessária a participação dos tribunais, que os tribunais participem colaborando. Olha, surgiu um novo assunto aqui que não está na tabela, ele não tem previsão na tabela, nós criamos como um assunto local, mas acreditamos que ele tem repercussão nacional, é para entrar nas TPUs. Vou mostrar daqui a pouco para vocês uma sugestão como essa que veio do CJF e que está pendente de análise. Nós precisamos também, para a gestão das tabelas processuais unificadas, da participação dos tribunais. A participação dos tribunais ela é decisiva para que essa tabela possa se manter cada dia mais atual e confiável. Aí você me diz, tá, mas quais são as formas de participação, então, nesse sistema de gestão das tabelas processuais unificadas? Os senhores podem participar, por exemplo, encaminhando sugestões. Aqui eu não sei se a gente vai conseguir ver de forma adequada, mas são cópias aí, são prints das telas do sistema de gestão de tabelas. Isso aí, os senhores podem acessar, se tiverem com acesso à internet aí, podem acessar aí, www.cnj.jus.br/SGT, de Sistema de Gestão de Tabelas. Não há necessidade de ter login ou senha para acesso. Pode entrar na área pública, que os senhores vão acessar exatamente essa página que está ali. Ela abre na consulta por classes e no menu, na barra do menu de cima, tem lá sugestões. Ao clicarem nas sugestões, os senhores vão ver quais as sugestões que constam atualmente do sistema de gestão de tabelas e em que fase cada sugestão está. Eu trouxe aqui para os senhores a única sugestão que está pendente de apreciação nesse momento, que está na fase de análise prévia. É uma sugestão do Conselho da Justiça Federal que propõe a criação de um assunto filho ao assunto 3637, crimes praticados contra criança ou adolescente,
para refletir a realidade de um novo crime acrescentado ao ECA recentemente, por uma lei recente, de pornografia infantil via internet. Por que é que essa proposta, por lógica que ela pareça, e efetivamente ela é uma proposta robusta do Conselho da Justiça Federal, ainda está aqui, ó, na fase, fica muito longe o marcador, aqui na televisão, está aqui na fase de análise prévia. Por que ela está em análise prévia? Porque o comitê gestor das tabelas, ele possui a visão do todo. E nós precisamos calcular adequadamente qual é o reflexo da inclusão de um assunto como esse na tabela, sob o ponto de vista global. Os senhores podem ler no Manual de Gestão das Tabelas Processuais Unificadas que, quando nós temos um assunto relacionado a uma legislação especial, como, por exemplo, o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ou, por exemplo, o Estatuto do Idoso, quando o legislador acrescenta a essa legislação especial um novo tipo penal, uma nova forma criminal, atualmente a tabela vem absorvendo esses assuntos dentro do assunto PAI, crimes praticados contra a criança e o adolescente. Nós não criamos um novo nível hierárquico para descer aos pormenores, às minúcias de cada uma das formas criminais previstas nessas leis especiais. Portanto, o acatamento dessa sugestão do CJF, que me parece uma sugestão robusta, adequada, mas o acatamento terá um reflexo em toda a tabela. Por quê? Teremos que criar não somente esse assunto filho aos crimes praticados contra a criança ou adolescente, como todos os assuntos filhos de outras formas criminais previstas no ECA e nas demais legislações penais especiais, como, por exemplo, o Estatuto do Idoso. Então, há um reflexo que não é somente esse, ele é global, ele vai atingir as tabelas processuais como um todo. E o trabalho do Comitê Gestor das Tabelas Processuais Unificadas, ele há de ser um trabalho de conservação, de renovação para conservar. Porque se nós formos criar assuntos novos, movimentos novos, classes novas, a cada nova lei que é aprovada pelo Parlamento, nós teremos uma nova versão das tabelas processuais unificadas a cada 5 dias. E isso torna o trabalho dos senhores impossível. Então nós precisamos ter a visão do todo, a compreensão de como uma sugestão como essa vai se enquadrar dentro do sistema de gestão das tabelas como um todo, com reflexo para todo o Poder Judiciário, para então definirmos se daremos esse passo ou não. Esse é o trabalho, basicamente, que se faz no Comitê de Gestão das Tabelas. Então, essa é uma forma de participação, por meio de sugestões. Todas as sugestões encaminhadas ao Comitê Gestor das Tabelas Processuais Unificadas já foram analisadas e é possível acompanhar com acesso público por esse caminho que disse aos senhores, o andamento de cada uma dessas sugestões. Essa é a única que continua pendente de apreciação, porque estamos ainda em discussão a respeito dos reflexos da criação desse novo assunto ligado aos crimes praticados contra criança e adolescente. Uma outra forma de participação é o encaminhamento de dúvidas. O representante do tribunal que tem acesso ao sistema de gestão de tabelas pode encaminhar dúvidas ao comitê gestor. Estou na dúvida quanto à classificação desse tipo de processo, petições que têm esse tipo de pedido. Como que eu devo proceder? Como é que eu vou fazer a correta classificação desse tipo de ação ou desse recurso? As dúvidas podem ser encaminhadas pelo sistema de gestão de tabelas. Aí eu trouxe para vocês, olha, lá naquela mesma página inicial, no menu inicial, na barra de cima, você tem lá dúvidas. Ao clicar, você vê todas as dúvidas encaminhadas pelos tribunais. Atualmente, para nossa alegria, nós não temos nenhuma dúvida não respondida no sistema. Todas as dúvidas, a última dúvida foi do Tribunal de Justiça do Ceará, a 136ª dúvida, estão respondidas. Mas é uma forma de participação no sistema de gestão de tabelas, o encaminhamento de dúvida, pode ocorrer.
Aliás, ocorre com muita frequência. E uma outra forma de acompanhamento das tabelas processuais são das novas versões, que também estão disponíveis na página inicial do sistema de gestão de tabelas, sem que haja a necessidade de senha. Os senhores vão ver ali que os senhores clicando em versões, manual e versões, os senhores selecionam à direita se querem a tabela de classes, assuntos ou movimentos, se querem a última versão ou versões anteriores, isso é possível também de ser feito. Você vai gerar planilhas de Excel de tantas versões quantas te interessem, e você pode, obviamente, fazer a comparação entre as versões, entre as planilhas que você vai gerar no sistema, para ver o que mudou e o que deixou de mudar. Com as datas, inclusive, de cada uma das publicações, das versões. Isso tudo, novamente, refrisando, na área de acesso público ao sistema de gestão de tabelas processuais unificadas. Então, os senhores selecionam ali se querem saber a tabela de classes, movimentos ou assunto, e embaixo, o ramo de justiça e o grau de jurisdição. Selecionado a um botão, gerar Excel. E a partir daqui os senhores sabem muito melhor como lidar com essa informação do que eu. Outro instrumento importantíssimo para os tribunais na gestão das tabelas processuais unificadas é o conhecimento do manual. O manual está disponível lá naquela mesma aba que eu mostrei para os senhores a respeito da versão. É aquele botão do sistema de gestão de tabelas, ele é versões/manual. Ali você vai ter acesso não somente às versões das tabelas, por grau de jurisdição e ramo de justiça, como também os senhores vão ter acesso ali às diversas edições do manual das tabelas processuais unificadas. O manual, ele é muito, muito importante. E eu diria que o manual, ele é mais importante para os servidores que atuam nas secretarias judiciárias, nas secretarias das varas, das turmas, dos tribunais, porque eles é que fazem ou bem o cadastramento das ações, ou a análise do cadastramento feita pelos advogados, certo? E esses servidores necessitam conhecer esse manual para bem desempenhar as suas funções, porque senão, nós que estamos reunidos aqui nessa sala, depois que o cadastramento é feito de forma equivocada, ou sem a devida observância do que consta das tabelas e do manual, nós não conseguimos gerar dados estatísticos. Seja os senhores para enviar ao CNJ, seja o CNJ para receber, ler e analisar os dados encaminhados pelo senhor que faça algum sentido. Então, esse é um trabalho de conscientização muito importante. E o conhecimento do manual das tabelas processuais unificadas, ele é, vamos dizer assim, uma condição sine qua non para que um servidor possa trabalhar na área de classificação, cadastramento, autuação, distribuição de ações no Poder Judiciário. O manual, por exemplo, são várias as indicações, o manual ele é extenso, não daria aqui no tempo dessa apresentação para que a gente pudesse exaurir todas as indicações que constam do manual. Mas o manual, por exemplo, indica que no primeiro grau de jurisdição, ao cadastrar os assuntos de uma determinada ação, e o servidor, de acordo com a própria resolução e com o manual, pode cadastrar mais de um assunto por ação, isso não é um erro, mas o manual diz que no primeiro grau de jurisdição, o servidor deve privilegiar o cadastramento das questões de direito material discutidas na ação. As questões de direito processual devem ser acrescentadas ao assunto quando houver a evolução de classe para que o processo suba ao segundo grau em caso de recurso. Porque senão acontece o quê? Acontece o que aconteceu essa semana no DPJ. Nós estávamos lá fazendo uma prospecção com base na base de replicação nacional, na base de dados processuais de um dado tribunal, e encontramos lá um processo com 2 assuntos.
curatela, assistência judiciária gratuita. E aí, nós ficamos procurando o nexo entre uma coisa e outra e nós não vamos encontrar. Porque assistência judiciária gratuita e curatela não pertencem sequer à mesma árvore. Um é um assunto de direito processual, o outro é um assunto de direito de família, direito civil. Estão os dois cadastrados no mesmo processo. Houve um erro ao cadastrar os dois assuntos? Não. Possivelmente, é um processo que cuida do assunto curatela, a gente não chegou a abrir esse processo para ler o interior dele, a gente estava fazendo a extração do dado com base nos metadados do processo. Certamente é um processo que cuida de curatela, ou seja, o assunto dele por excelência é curatela, direito civil, e que lá, pelas tantas, uma das partes pediu o benefício da assistência judiciária gratuita. Se nós partimos do pressuposto de que em todo processo que tramita no Poder Judiciário brasileiro, em que há um pedido de assistência judiciária gratuita, nós tenhamos que classificar o assunto assistência judiciária gratuita, nós vamos descobrir que 80% dos processos que tramitam no Brasil dizem respeito à assistência judiciária gratuita. Muito embora essa informação seja relevante. Então, como melhor fazer isso? Isso é que é importante, é que os setores dos senhores que trabalham com a geração dos dados estatísticos estejam em contato constante com os distribuidores, as secretarias judiciárias. Sem essa interlocução, fica muito difícil a geração de um dado cada dia mais apurado, cada dia com mais fidedignidade. Por quê? Porque quem produz a informação para que os senhores colham e nos mandem, não fala a mesma língua que os senhores. Então é muito importante que haja essa conexão, que vocês mostrem para os setores de autuação, de distribuição, o quanto que o mau cadastramento, ou o cadastramento de forma incorreta, ou da forma mais rápida possível pelos assuntos PAI, prejudica o tribunal a gerar os dados da forma como eles poderiam ser gerados. Né? Uma outra questão, a evolução de classes processuais. Não é? Acontece muito isso, um auto de prisão em flagrante, quando ele se transforma em inquérito, é necessário que haja a evolução da classe processual, e quando esse inquérito virar ação penal, a evolução da classe processual para ação penal. Por quê? Porque senão eles vão entrando como novos termos circunstanciados, novos autos de prisão em flagrante, novos inquéritos, e a gente nunca tem um fechamento nisso, porque eu não tenho o movimento de evolução de classe no final. Então eu vou acumulando um monte de inquérito, vou acumulando um monte de auto de prisão em flagrante. Quando você recebe o dado estatístico, um tribunal só, de grande porte, teve um salto de 80% no número de inquéritos de um ano para outro. Será que isso realmente aconteceu? Será que uma discrepância de dados como essa, na série histórica gerada pelo próprio tribunal, tem sentido na realidade prática? Certamente não. É erro na produção do dado e na extração do dado. E tudo começa com o correto manejo das tabelas processuais unificadas. Com relação às tabelas processuais unificadas, pessoal, é esse nível de conscientização, porque como eu disse a vocês, eu acho que seria pouco produtivo para a área de formação dos senhores que nós ficássemos aqui debatendo cada assunto, cada movimento. Nós vamos ter um momento de respostas aí, de dúvidas, se eventualmente houver uma questão geral a respeito de tabelas processuais unificadas, de regras do manual, nós estamos à disposição para responder. Eu gostaria de poder falar um pouco para vocês aqui ainda sobre a proposta de parametrização das variáveis do Justiça em Números. A proposta de parametrização, ela pode ser encontrada no site do CNJ. Os senhores certamente já estão calejados de fazer esse acesso aí dentro das nossas pesquisas judiciárias.
dentro da pesquisa judiciárias, no Justiça em Números, tem lá, pesquisas judiciárias, Justiça em Números, documentos, documentação. Na documentação, a primeira opção que aparece à direita da tela são as propostas de parametrização, conforme o ramo de justiça. Tá certo? Essas propostas de parametrização estão apresentadas ali na forma de uma tabela. Então, a primeira coisa que eu acho importante conscientizar os senhores também, nessa pequena oportunidade de fala, é que as propostas de parametrização, elas não possuem caráter normativo. Não há uma resolução ou um ato normativo que determine ao Conselho Nacional de Justiça o dever de disponibilizar aos tribunais uma proposta de parametrização das variáveis. Até mesmo porque a resolução 76 e seus anexos possui não somente o código das variáveis do Justiça em Números, mas um glossário. E como os senhores vão ver, vou falar disso daqui a pouco, a proposta de parametrização ela nada mais é do que uma outra forma de apresentar o conceito já presente no glossário. A proposta de parametrização nunca vai contrariar o conceito que consta do glossário de uma determinada variável. Então, a proposta de parametrização, ela tem um caráter auxiliar. Ela vem para ajudar os tribunais na produção adequada do dado. É importante que ela seja recebida como o que ela é. Ela não possui caráter normativo, ela não está prevista em ato normativo nenhum do CNJ, ela é um plus, uma ajuda que a gente procura dar para os tribunais para que os dados possam ser gerados da forma mais correta. Tá certo? E como eu disse a vocês, elas não inovam em nada. Na verdade, as propostas de parametrização nada mais são do que fórmulas escritas por extenso, que espelham os conceitos do glossário daquela variável. Essa fórmula escrita por extenso, ela já é, vamos dizer assim, quase que um script dado de bandeja. Mas ela não passa disso. Tudo o que consta da fórmula, desse script da proposta de parametrização, está, conceitualmente falando, no glossário. E como é que a gente pode saber isso? Conversem com as pessoas do tribunal de vocês que são da área judiciária jurídica. Eles têm total condição de conhecer os conceitos do glossário e dizer a vocês que classes processuais, que movimentos, que assuntos que não se enquadram numa determinada variável. Tá certo? E aqui sim, o que eu gostaria de, antes da gente, vamos dar uma olhadinha aqui numa proposta de parametrização, mas antes disso, acho que isso é o mais central. Se os senhores conseguirem guardar somente isso dessa minha breve passagem aqui nessa tarde, eu já me darei por extremamente satisfeito. O trabalho de geração dos dados, ele há de ser crítico e multidisciplinar. Vou dar um exemplo. Nós estávamos fazendo uma pesquisa no DPJ usando o Modelo Nacional de Interoperabilidade, a base de replicação nacional. E nós queríamos saber tão somente o seguinte, qual era o tempo médio entre a propositura de um recurso especial ou extraordinário e a decisão pela sua admissibilidade ou inadmissibilidade num tribunal de grande porte do Brasil. Basta dizer isso. Não há necessidade de contar o santo. Como que nós fomos fazer essa pesquisa? Usando as TPUs. Uma combinação de movimentos e complementos de movimentos. Então, como nós fomos extrair o dado? Nós queremos todos os processos que têm um movimento 85 petição, com os complementos 66 e 67, recurso especial, recurso extraordinário. E depois, vamos selecionar todos que tenham esses movimentos no primeiro momento, e depois tenham tido também os movimentos 432, 433, 429, 430, que são as decisões de admissibilidade e inadmissibilidade dos recursos especial e extraordinário, respectivamente. Feita essa análise, feita a extração do dado com base nas tabelas processuais unificadas,
processos que tramitam num tribunal de grande porte, de acordo com a classificação do Justiça e Números no Brasil. Resultado de recursos especiais e extraordinários que tenham tido decisões de admissibilidade ou inadmissibilidade corretamente cadastrados, de acordo com os movimentos e complementos de movimentos das tabelas processuais. 8 processos. 8. Um tribunal de grande porte. Eu peguei esse dado. Se fosse, por exemplo, o meu dever informar esse dado a quem quer que seja, quando o meu cientista de dados fez a mineração e me mostrou esse resultado, eu de pronto falei, está errado. Ah, mas como você sabe? Está errado, cara. Está errado pelo volume de processos. Se a gente entrar pelos tribunais superiores e pegar em 3 meses uma amostragem de processos oriundos desse estado, você vai ver que isso está errado. Está errado. A geração do dado há de ser crítica e há de ser multidisciplinar. Não dá para botar um script, às vezes, como estabelecido na proposta de parametrização, gerar o dado e mete o pé. Não dá. Tem que olhar, tem que ler, vocês precisam de profissionais que possam olhar para o dado e atribuir sentido a ele ou dizer, não faz sentido nenhum. A análise, por exemplo, da série histórica, do próprio tribunal, isso é algo que os senhores têm condição de fazer, os senhores sabem os dados que foram encaminhados, que constam das edições anteriores. Será que faz sentido que haja determinados movimentos muito bruscos numa determinada classe processual, por exemplo, como esse exemplo que eu dei aqui dos inquéritos de um ano para outro? Será que o problema não está no nosso script, na nossa regra de extração? Será que o problema não está no cadastramento dos processos, estão cadastrando inadequadamente? Será que nós não estamos incluindo coisas na variável que não constam do glossário? Esse trabalho há de ser crítico e multidisciplinar. Nem os profissionais das secretarias judiciárias dos setores de distribuição têm condições de fazer isso sozinhos, sem a ajuda de vocês, e vocês também têm dificuldade de fazer isso sem que haja alguém que possa auxiliar das secretarias judiciárias e dos trabalhos de assessoria jurídica aí. Tá bom? Só para encerrar aqui, eu queria mostrar para vocês a carinha. Está funcionando aqui? Está funcionando aqui? Não. Agora sim? Agora sim. Eu queria mostrar para vocês aqui como que é a carinha da tabela, da qual constam as propostas de parametrização das variáveis do Justiça e Números. Essa variável aqui, eu escolhi, vamos dizer assim, a variável base, né? Que é a nossa famosa CN-CN-CRIM1. Casos novos, não criminais de conhecimento do primeiro grau de jurisdição. Olha só, o que eu acho central de mostrar para os senhores aqui é o seguinte: não há nada na tabela, na proposta de parametrização que consta da coluna à direita, que já não esteja apenas escrito de outra forma no glossário. Se a gente for ler a proposta de parametrização em conjunto com o glossário, você vê que eles dizem exatamente a mesma coisa, apenas com formas diferentes. Diz o glossário, os casos novos de conhecimento no primeiro grau não criminais são os processos não criminais de conhecimento, cautelares, mandamentais e ações constitucionais que ingressaram ou foram protocolizados no primeiro grau, no período base, incluídos os embargos do devedor na execução de título extrajudicial e na execução fiscal e os embargos de terceiro. Ou seja, os embargos têm que entrar. Excluem-se os embargos à execução de título judicial, as impugnações aos cálculos e ao cumprimento de títulos judiciais, os recursos internos, as cartas precatórias e de ordem recebidas e outros procedimentos passíveis de solução por despacho de mero expediente. Esse é o conceito de casos novos não criminais de conhecimento no primeiro grau, de acordo com o glossário. Isso aqui é resolução, isso aqui tem caráter normativo. Aí vem a nossa proposta de parametrização. O que está aqui dentro? É exatamente o que está escrito, olha só. Todos os processos que pertençam às classes 1464, apuração de ato infracional, 11531, prestação de contas, 11541, representação, 1118, embargos de execução. Lembra que estava escrito no glossário que embargos tinha que entrar?
embargos à execução fiscal, ou as classes de hierarquia 1386, processo de conhecimento, 1438, processos cautelares, lembra lá que falava? Todas as ações de conhecimento cautelares mandamentais. 1107, procedimento de conhecimento, 11525, processos cíveis eleitorais e, uma regra adicional, não pertençam à classe 46, restauração de autos. Por quê? Se eu coloco restauração de autos como caso novo, eu consigo elevar minha litigiosidade fazendo o processo sumir. Né? Eu sumo com o processo original e instauro uma restauração de autos. Cada processo vira 2. Então eu não posso contar isso aqui. E não pertençam à classe restauração de autos, ou pertençam à classe 172, embargos à execução, quando o processo principal pertencer a uma classe associada à variável, casos novos de execução não fiscal de primeiro grau. Por quê? Na execução de título não judicial, o embargos não contam. Já está lá no glossário isso. Só está escrito de outra forma. Exatamente o mesmo conceito do glossário. E tenham recebido o movimento recebimento e distribuição, o que ocorrer primeiro. Ou tenham recebido anteriormente o movimento juntada de petição, 85, aquele mesmo daquela pesquisa furada que a gente fez, com os complementos tipo de petição, embargo à execução fiscal. Lembram que embargo tem que entrar. Vejam que a proposta de parametrização, ela não tem nada que já não esteja no conceito do glossário. E como eu disse, ao adotar essa fórmula, que está aqui escrita por extenso, gerou o dado. Há de se fazer uma análise crítica e multidisciplinar, para ver se esse dado faz ou não sentido. Então, minha intervenção aqui era de mostrar para os senhores que há uma racionalidade, uma lógica por detrás de todo esse sistema formado pelas tabelas e pelas variáveis do Justiça em Números, e encorajá-los a voltarem para os tribunais com essa ideia em mente, de que é necessário um trabalho bastante integrado e multidisciplinar com os diversos setores dos tribunais, para que os dados possam ser gerados da melhor forma, sempre. Obrigado. Sabe como é que liga aqui? Não, eu vou lendo e vou respondendo. Acho que já ligaram aqui. Pessoal, agora eu vou pegar algumas perguntas que a gente recebeu aqui pelo número de WhatsApp, né? Há uma pergunta assim, existe algum estudo ou documentação no sentido de mapear os assuntos possíveis para cada classe? Ou ainda movimentos possíveis para cada classe? Não, não há. Não há, e eu me arriscaria a dizer que não há como haver. Porque, pelo menos em tese, é possível. Eu acho que aqui não vai ficar legal mostrando isso na tela ali não, né? Será que teria como congelar a tela aqui do telão? Isso para preservar a identidade de quem está perguntando, né? Beleza. Ali é melhor do que aqui. Então, assim, eu me arriscaria a dizer com relação à resposta a essa pergunta que não há e nem há como haver, porque, pelo menos em tese, é possível, entre classes e assuntos, é mais possível que a gente consiga estabelecer entre classes e assuntos, é até mais possível que a gente possa estabelecer alguma correlação, mas sempre é possível que um assunto surja numa determinada classe processual sem que isso seja óbvio. E com relação a movimentos, isso aí é ainda mais caótico, né? Muitos movimentos podem acontecer em todas as classes processuais, ou todos os movimentos podem acontecer em todas as classes processuais, então a gente não teria como meio que encaminhar isso,
de forma a conectar as árvores de assuntos, movimentos e classes processuais, tá bom? Apenas a título de exemplo, eu estava conversando com outro cientista de dados do nosso departamento ontem, e ele estava discutindo comigo lá uma questão envolvendo os processos que voltam, né? Que voltam para os pendentes, depois de uma vez recebido o movimento de baixa. Ele ficou tentado a correlacionar isso às sentenças de mérito e sentenças sem mérito. A sentença de mérito ela vai acabar voltando, a sentença sem mérito vai acabar voltando, a de mérito decidiu o processo. Eu falei, não necessariamente. Não necessariamente. Uma sentença com mérito sobe no tribunal, o tribunal anula, ela vai voltar para o pendente e ela foi de mérito. Ela recebeu um movimento de baixa quando ela subiu para o tribunal e ela vai voltar para o primeiro lugar para proferir outra sentença, ela vai entrar de novo no pendente. E ela foi de mérito. E você pode ter, por exemplo, uma sentença sem mérito que não reconheça, por exemplo, a legitimidade de uma parte para entrar com uma ação, e esse vício processual não consiga ser sanado pela parte que entrou e ela nunca mais vai entrar. Pronto. Foi uma sentença sem mérito, transitou em julgado e aquela ação não vai voltar nunca mais. Está vendo? Essas correlações, elas são perigosas. A gente pode se sentir tentado a estabelecer essas correlações, mas elas são perigosas porque as possibilidades são muito variadas, tá bom? O sistema processual é muito caótico. Eu vou ler aqui, tá, gente, para poder preservar aí a identidade de quem está... Aqui vai rodando. Aqui acho que fica melhor. Bom, aqui há uma crítica, na verdade, com relação à mudança de códigos, né? O colega citou aqui uma ocasião na qual o CNJ acabou cancelando uma determinada classe, e aí ela foi apagada, e aí depois foi criada uma outra semelhante com um código diferente, e isso gerou um caos na produção do dado. A gente entende que isso pode gerar um caos na produção do dado, mas a regra de não aproveitamento de códigos, ela não pode ser, vamos dizer assim, flexibilizada. Uma vez cancelado ou uma vez inabilitado uma determinada classe, assunto ou movimento, ainda que a gente descubra 6 meses depois que a gente fez besteira e que precisa reabilitar, vai ter que reabilitar com um código diferente. Não tem jeito, nenhum sistema aceita que a gente faça esse cadastramento com o mesmo código, tá bom? Aqui há uma pergunta: qual a posição do CNJ com relação às tabelas de complementos do CSJT? A posição do CNJ com relação a quaisquer complementos de assuntos e movimentos, classes, a resolução não permite complementos locais, é a mesma. São possíveis, encaminhados ao SGT para verificação da possibilidade de aproveitamento nas TPUs. Isso é o que diz a resolução, a posição do CNJ é a posição da resolução, tá bom? Aqui é uma pergunta assim, na tabela de assuntos, dentro da hierarquia, qual nível não pode ser considerado nas estatísticas? Não, todos podem ser considerados para efeitos de produção de dados estatísticos, só que quanto maior for o nível hierárquico, mais inespecífico é o seu resultado. E para efeito do... Acho que a pergunta pode ter sido essa, né? Não é para aproveitamento estatístico. Aproveitamento estatístico você faz qualquer hierarquia. É para efeito de premiação no selo de qualidade. Aí, realmente, a gente leva em consideração os níveis hierárquicos mais aprofundados, com nível de especificidade maior. Tá bom? Não é só o primeiro do ramo do direito, como está perguntado aqui. Sobre assunto... aqui, prêmio CNJ de qualidade. Bom, na verdade ela pergunta aqui, a colega pergunta aqui o seguinte, acho que tem a ver com a pergunta do colega anterior, né? Como que o CNJ vê a tabela
do CSJT, porque ela pergunta aqui que sobre assuntos pai e assuntos filho, há assuntos que existem na tabela da Justiça do Trabalho, que não existem nas TPUs, e que aí dá problema para o prêmio CNJ de qualidade, como resolver esse problema e não comprometer a pontuação. Bom, todo complemento local tem que ser vinculado a um assunto ou movimento existente na TPU. Ele tem que ser vinculado a algum ali, no último nível hierárquico. Ele não existe isoladamente, como um complemento pai, se é que a gente pode falar isso. Não existe. Complemento de assunto ou movimento pai, entra na árvore lá em cima. Não, ele é complemento. Ele tem que complementar um assunto ou movimento do último nível hierárquico das tabelas processuais unificadas. E aí, fazendo esse link, a gente consegue seguir essa trilha de pão até o começo dela. Tá bom? Então, de novo, como que o CNJ vê a tabela de complementos do CSJT? Com a visão da resolução, desde que não haja criação de classes, que a resolução veda expressamente, assuntos a partir do último nível hierárquico e complementos de movimentos são possíveis, desde que vinculados a movimentos e a assuntos e movimentos que previstos na TPU. A posição do CNJ sobre essa questão é a mesma da resolução. Aqui há uma pergunta sobre procedimento para cadastro no sistema de gestão de tabelas. Penso eu que para encaminhar dúvidas, sugestões, todos os tribunais possuem um membro cadastrado, não como administrador, tá? A gente não pode confundir uma coisa com outra. Há os membros do comitê gestor de tabelas, que é o pessoal que tem perfil para entrar ali naquelas dúvidas e votar, apresentar motivação e etc. Outra coisa é entrar para a apresentação das dúvidas e sugestões, isso todo mundo tem que ter. Se não tem cadastrado, tem que entrar em contato conosco para a gente poder fazer o cadastro de alguém do tribunal, tá bom? Sim, com relação a essa questão da gratuidade da justiça que eu dei o exemplo ali, eu só estava mostrando que efetivamente, por vezes, quando você acessa o metadado do processo, a relação entre os assuntos ela não vai apresentar nenhum resultado, vamos dizer assim, aproveitável. Isso não quer dizer que o cadastramento como assistência judiciária gratuita tenha sido errado, até porque, como bem a colega lembrou, tem uma variável sobre isso. E como é que você vai apurar isso se não tiver cadastrado lá? Tá certo? Eu não disse que o cadastramento da assistência judiciária gratuita foi errado, mas que a correlação entre esse cadastramento e o cadastramento do assunto de direito material pode não fazer nenhum sentido. Aí aqui há uma pergunta sobre direito marítimo, código PAI, realmente eu teria que acessar a tabela para ver essa pergunta específica aqui, se o assunto 1146, o código 7784 também pode ser utilizado como um código PAI. Uma coisa eu posso afirmar para você, o código PAI dessa árvore é o 1146 direito marítimo, tá? Não existe nenhum outro no mesmo nível hierárquico dele, não. Esse 7784, confesso a vocês que não estou me lembrando qual seja ele de cabeça. Teria que analisar, olhar lá dentro da árvore para ver aonde que ele se enquadra. Certamente ele pode ser um assunto pai de outros assuntos vinculados nessa matéria, mas eu precisaria olhar isso com cuidado aqui no SGT. Aqui de novo a questão da tabela de complementos do CSJT. Por que ela não foi aproveitada pelo CNJ? Porque a tabela processual do CNJ é a tabela processual unificada. Toda modificação que a gente faz na tabela processual, ela vale para todos os ramos do direito, embora a gente possa fazer habilitações e inabilitações conforme o ramo de justiça e grau de jurisdição. Então, é aquilo que eu falei daquela proposta do CJF. Às vezes, uma proposta de complemento pode não se adequar perfeitamente a todos os ramos de justiça, e a gente tem que pensar também na repercussão global de uma alteração como essa para as tabelas processuais unificadas. Mas não há, de novo, repito, não há, de novo, aqui qualquer tipo de restrição, né, à utilização dos complementos, desde que não haja complemento de classe.
Se houver complemento de classe, esse é um erro, de acordo com o texto da resolução, tá bom? Aí tem algumas outras questões aqui específicas, gente, sobre parametrização. Aí essas que dizem respeito à parametrização de uma variável específica, que diz respeito à realidade de um tribunal, a gente vai levar em consideração, mas eu peço a licença para a gente mandar a resposta depois, porque talvez não seja o interesse do plenário como um todo, tá bom? Aqui pergunta a inexistência da interpelação criminal na TPU, tem apenas para a área civil. A gente pode entrar um pouco aqui numa discussão processual, né, mas é porque a interpelação, ela é um procedimento especial do antigo Código de Processo Civil. A utilização dela para efeitos criminais ou cíveis ficava a critério. A interpelação é aquela ação que a própria parte leva com ela depois, para interpelar alguém para que diga a respeito de uma determinada situação de fato ou de direito, né, e ela é um procedimento cautelar que vai ser utilizado o próprio procedimento como prova num procedimento posterior. Se essa prova vai ser aproveitada depois para um procedimento criminal ou para um procedimento civil, aí fica a critério da parte, a gente não tinha como espelhar isso na TPU, tá? A gente leva em consideração a natureza jurídica do procedimento. Aqui realmente, assim, há uma outra pergunta também específica, porque há no glossário de uma determinada variável, referência a uma classe que está taxada, ela foi inabilitada. Isso acontece em razão da atualização da proposta de parametrização. Isso é um trabalho muito grande que a gente vem fazendo para tentar atualizar, mas nós não conseguimos encerrar ainda. Então, é possível que aconteça esse tipo de desencontro de informação. Como eu disse, a proposta de parametrização, ela é propositiva, ela é auxiliar, ela não tem caráter normativo. Então, se na proposta de parametrização, eventualmente, consta algo que já está arriscado nas tabelas processuais, um movimento, uma classe que não pode ser mais usada, o tribunal tem que se guiar pelo glossário, tá bom? Se o processo foi cadastrado com uma classe ou assunto que deixou de existir, o que fazer com a classificação do processo? Bom, ele continua com essa classe e esse assunto até que ele se extinga. A gente não tem necessidade de reclassificar legado, tá? A modificação da tabela processual vale da modificação para frente, tá bom? Só conseguir passar aqui. Bom, aqui realmente é a participação de alguém que deve fazer parte do comitê gestor das tabelas e que acompanha já o sistema que eu mostrei aqui há um tempo, dizendo que a participação realmente é pequena, as solicitações e dúvidas são poucos os respondentes e votantes, isso é verdade. Eu acho que esse seminário aparece aqui como uma grande oportunidade para a gente tornar o sistema de gestão mais participativo do que ele é. Muitas vezes a gente recebe sugestões como aquela, a gente faz um encaminhamento técnico, o comitê gestor coloca a matéria para votação e uma determinada sugestão às vezes passa 3, 4, 5, 6 meses recebendo 3, 4 votos. E aí a gente precisa divulgar uma atualização da tabela e a gente leva em consideração a votação daqueles que participaram. Então, realmente, a participação, essa é uma dúvida que demonstra que a colega acompanha, porque a participação realmente ela se dá num nível muito aquém daquele desejado. Pessoal, infelizmente as dúvidas estão chegando aqui, eu acho que vai dar para responder no máximo mais 2, tá bom?
Sim, que deve ser feito quando existe uma classe, mas ela não está habilitada para o meu ramo de justiça. Deve ser encaminhada a sugestão para a associação? Sim. Você encaminha e fala assim, cara, a gente tem classe dessa aqui sim, aqui no nosso ramo de justiça, por favor, habilita para a gente. Essa é uma alteração até fácil de ser feita. A alteração de habilitação de determinadas classes, assuntos, de acordo com o ramo de justiça. Só mandar a sugestão lá no SGT. Como fazer para corrigir movimentos lançados equivocadamente no PJE? Aí eu acho que a pergunta entra um pouco para dentro da funcionalidade do sistema processual, e isso realmente é algo que a gente não trabalha lá no DPJ, tá? Então teria que perguntar ao pessoal da TI do tribunal, lançamos uma movimentação errada, como é que a gente faz para desfazer a ação? Não sei se é possível, realmente qualquer coisa que eu responder aqui não vai satisfazer a curiosidade do colega que perguntou. Tem que avaliar aqui, é uma questão envolvendo a classe, uma classe que foi considerada inválida. Tem que ver se ela continua habilitada, né? Aqui uma pergunta que eu considero da mais suma importância, e aí eu vou encerrar com ela, tá bom? A colega pergunta assim, sendo possível ao advogado cadastrar quaisquer assuntos no sistema PJE, como se espera que os tribunais possam trabalhar a sua base de dados de modo a corrigir e melhorar a qualidade? Realmente esse é um problema que a gente vai ter que em algum momento enfrentar. Eu estava dizendo isso numa reunião ontem, lá no DPJ, que eu acho que uma das promessas que o processo eletrônico não vai conseguir cumprir é o fim dos setores de autuação e distribuição. A gente achava que quando entrasse o processo eletrônico, esses setores não seriam mais necessários, porque os próprios advogados, as partes, o Ministério Público entrariam com a petição, haveria distribuição automática e o processo seguiria o seu curso. O problema é que existe um comprometimento razoável do sistema de estatística e da classificação das ações de acordo com as classes assuntos por parte de advogados e partes. Então, eu acho que a gente vai ter que apenas mudar as competências de quem atua nesse setor de autuação e distribuição. Num primeiro momento, acredito que alguns dos colegas aqui vêm da época do processo físico, no processo físico a gente colocava lá o pessoal que tinha disposição para trabalhar mesmo, porque era numeração de folha, rúbrica, amarrar processo, furar folha, carregar carrinho, é o pessoal da distribuição. Agora é um trabalho um pouco mais intelectual, um trabalho de reclassificação, trabalho de inteligência, de correlação com a produção de dados estatísticos, que vai pegar essa classificação como apenas uma classificação, vamos dizer assim, provisória, que vem do advogado, do membro do Ministério Público, e reanalisa isso, avalia de acordo com esse conhecimento das tabelas processuais e, eventualmente, propõe até uma reclassificação do assunto, da classe, tá bom? Eu acho que essa é uma mudança que, mais cedo ou mais tarde, os tribunais todos vão ter que parar, sentar, discutir com as cúpulas diretivas, porque todo o nosso trabalho, de todos nós que estamos aqui nessa sala, está em risco a ser mantido essa ordem de coisas vigente. Tem muitas outras questões que chegaram, nós vamos tentar responder a todas elas. Infelizmente, o nosso horário aqui já extrapolou até um pouquinho. Obrigado a todos e até a próxima.